Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. E hoje nós estamos meditando no livro de Atos, capítulo número 24. E o título da mensagem é Paulo perante o tribunal do governador Félix, que diz o seguinte: 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias desceu com os anciãos e um certo Tértulo, orador, os quais compareceram perante o governador contra Paulo. E sendo chamado Tértulo, começou a acusá-lo, dizendo: visto como por ti temos tanta paz, e por tua prudência se fazem a este povo muitos e louváveis serviços. Sempre em todo lugar, ó potentíssimo Félix, com todo agradecimento, o queremos reconhecer. Mas para que te não detenha muito, rogo-te que, conforme a tua equidade, nos ouças por pouco tempo. Temos achado que este homem é uma peste e promotor de sedições entre todos os judeus por todo o mundo. E o principal defensor da seita dos nazarenos, o qual intentou também profanar o templo, e por isso o prendemos e, conforme a nossa lei, o quisemos julgar. Mas sobrevindo o tribuno Lísias, nolo tirou dentre as mãos com grande violência, mandando aos seus acusadores que viessem a ti, e dele tu mesmo, examinando-o, poderás entender tudo o de que o acusamos. E também os judeus o acusam, dizendo serem estas coisas assim. Paulo, porém, fazendo-lhe o governador sinal que falasse, respondeu: porque sei que já vai para muitos anos que desta nação és juiz. Com tanto melhor ânimo respondo por mim. Pois bem, pode saber que não há mais de 12 dias, pois bem pode saber que não há mais de 12 dias que subi a Jerusalém a adorar. E não me acharam no templo falando com alguém, nem amotinando o povo nas sinagogas, nem na cidade, nem tampouco podem provar as coisas de que agora me acusam. Mas confesso-te que, conforme aquele caminho a que acham seita, assim sirvo ao Deus de nossos pais. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas, tendo esperança em Deus, como estes mesmos também esperam, de que há de haver ressurreição de mortos, tanto dos justos como dos injustos. E por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Ora, há muitos anos, depois vim trazer à minha nação esmolas e ofertas. Nisto me acharam já santificado no templo, não em ajuntamentos nem com alvoroços. Uns certos judeus da Ásia, os quais convinha que estivesse presentes perante ti e me acusassem, se alguma coisa contra mim tivessem. Ou digam estes mesmos se acharam em mim alguma iniquidade quando compareci perante o conselho. A não ser estas palavras, que estando entre eles clamei: hoje sou julgado por vós acerca da ressurreição dos mortos. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Então Félix, havendo ouvido estas coisas, lhes pôs dilação, dizendo:
havendo-me informado melhor deste caminho. Quando o tribuno Lísias tiver descido, então tomarei inteiro conhecimento dos vossos negócios. E mandou ao centurião que o guardassem em prisão, tratando-o com brandura, e que a ninguém dos seus proibisse servi-lo ou vir ter com ele. Alguns dias depois, vindo Félix com sua mulher Drusila, que era judia, mandou chamar a Paulo e ouvindo-o acerca da fé em Cristo. E tratando ele da justiça e da temperança e do juízo vindouro, Félix, espavorido, respondeu: por agora vai-te, e em tendo oportunidade te chamarei. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Esperando ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro para que o soltasse, pelo que também muitas vezes o mandava chamar e falava com ele. Mas passados 2 anos, Félix teve por sucessor a Pórcio Festo, e que, querendo Félix comprazer aos judeus, deixou a Paulo preso. Amém, irmãos? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Pai. Santo é o teu nome, Senhor. Louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Irmãos, vamos agora para as referências, para que nós possamos ganhar tempo e ajudar a elucidar melhor aos irmãos, de um modo geral, aos ouvintes, aos telespectadores, todos quantos ouvir, aonde chegar esta mensagem, este vídeo que eu estou pregando, esta palavra repassada, as pessoas possam ter um completo entendimento, o mais amplo possível, de acordo com o próprio entendimento também da própria pessoa, evidentemente, Então, daí nós vamos para as referências para que nós possamos já concluir a nossa mensagem, Atos 24:14, aquele caminho. A salvação consumada por Cristo é citada o caminho. Confira em Atos capítulo 16, versículo 17. Atos capítulo 19, versículo 9 ao 23. Atos capítulo 24, versículo 14 ao 22. A palavra grega pregada aqui, rodos, denota caminho ou estrada. O crente do Novo Testamento via a salvação em Cristo não somente como uma experiência a ser recebida, mas também como um caminho a ser trilhado, com fé em Jesus e comunhão com Ele. Precisamos caminhar por aquela estrada até ao fim para desfrutarmos a salvação final. Na era do porvir, ver o estudo Termos Bíblicos para a Salvação, página 1695. Ainda continuando no capítulo 14, no capítulo 24, número 14, crendo tudo quanto está escrito. A fé que Paulo tinha nas Sagradas Escrituras, como sendo inerrantes, infalíveis e fidedignas em todas as coisas, contrasta fortemente com muitos ensinamentos religiosos destes últimos dias que dizem crer em apenas algumas coisas escritas na lei e nos profetas. Ver o estudo, a inspiração e a autoridade das Escrituras. Página 1882. Aqueles que têm o Espírito e a mente de Cristo. Mateus capítulo 5, versículo 18. E dos apóstolos, verso 14. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Crerão em tudo quanto está escrito na palavra de Deus. Aqueles que não têm as condições acima não concordarão com essas palavras do grande apóstolo.
Atos capítulo 24, versículo 15. Ressurreição, tanto dos judeus tanto dos justos como dos injustos. Aleluia, Pai, louvado seja Deus, né? E esse versículo me faz lembrar, irmãos, uma passagem que tem na Bíblia, né? Onde a palavra de Deus afirma que todo joelho se dobrará diante do Senhor. Por que todo joelho se dobrará diante do Senhor, né? Exatamente porque no grande dia do Senhor, porque todos, sem exceção, ressuscitarão. Desde o princípio do mundo, né? Desde o princípio do mundo até o fim, todo joelho se dobrará diante de Cristo, né? Não ficará. Na certa feita, eu lembro que eu fui orar uma vez com um irmão, e esse irmão tinha platina nos joelhos, não podia dobrar os joelhos, né? Porque quando eu vou orar para uma pessoa em casa, né? Então, na igreja as pessoas já estão ali já há muito tempo assistindo o culto, né? Então, as nossas orações, a gente faz 2, 3, 4 orações durante o culto, né? De acordo com o andamento do culto. E aí, a partir do momento que eu dobro os meus joelhos no santo altar do Senhor, né? Quer dizer, a igreja inteira tem que ter reverência a Deus, dobrando também, né? Isso a gente ensina e a igreja aprende e assim acontece, né? Aqueles que já chegando por último que não sabem, vê os que chegaram primeiro faz também, né? Então, por quê? Porque é necessário que nós tenhamos total reverência a Deus. Salmo 89, verso 7 está escrito, né? O Senhor deve ser em extremo tremendo na Assembleia dos Santos e grandemente reverenciado por todos os que o cercam, né? Salmo 89, verso 7. O Senhor deve ser em extremo tremendo na Assembleia dos Santos e grandemente reverenciado por todos os que o cercam, né? Então, o altar do Senhor é o lugar santo da igreja. A igreja é um lugar santo, mas o altar é o lugar santificado da igreja. Ali só pode subir pessoas que estiverem em total santificação, de corpo, alma e espírito. Tanto é que a igreja que eu dirijo, mundano, não põe os pés no altar, né? Não deixo nenhum mundano subir no santo altar colocando os seus pés, porque ali é o lugar sagrado, é o lugar santificado da igreja, né? Aí toda a igreja é santa, a congregação dos homens para cultuar a Deus, a congregação é uma santa congregação ou uma santa concentração, né? Mas o altar da igreja é o lugar santificado na igreja. Ali não pode, o pastor não deve permitir que nenhum mundano, nenhum ímpio coloque os pés em cima do santo altar. Ali é lugar somente para homens e mulheres santificados, de corpo, alma e espírito. Caso contrário, nós estaremos profanando o altar do Senhor. É por isso que existem essas fraquezas todas, nessa infinidade de igrejas grandes, igrejas enormes, as maiores do país. Essa fraqueza toda nessas igrejas, né? Esse povo mundano tomando santa ceia, né? Divorciando, casando de novo, né? Essas fraquezas todas, né? Esse caminhão de enfermidades, essas coisas que Deus não aprova, né? Pessoas que prometem, mas Deus não cumpre, porque eles não são santificados, né? Exatamente por esse motivo, porque colocam pessoas ímpias, pessoas mundanas, pessoas completamente despreparadas em cima do santo altar, né? Usando inclusive como palanque político, e Deus não aceita isto, Deus não admite isto. O homem faz, mas Deus reprova completamente. Salmo 87, verso 9, 89, verso 7. Deus deve ser em extremo tremendo na Assembleia dos Santos e grandemente reverenciado por todos que o cercam, né? Então assim tem que ser e assim será até o fim, né? Não podemos agir diferente.
Porque nós precisamos dobrar os nossos joelhos, levantar as mãos para os céus, clamar a Deus, e Deus precisa responder às nossas orações. Né? E Ele responde, mas precisamos estar em perfeita santificação, de corpo, alma e espírito. E a igreja precisa ter reverência, né, à casa do Senhor. Né? Guarda o teu pé quando entrar na casa de Deus. Guarda o teu pé. Né? Deus deve ser em extremo tremendo na Assembleia dos Santos e grandemente reverenciado por todos que o cercam. Salmo 89, verso 7. Né? E aí, na igreja, nós dobramos nosso joelho para falar com Deus. Né? Para falar com Deus. E todos da mesma forma faz. Mas quando eu sou chamado para orar para alguma pessoa em casa, né? Às vezes tem alguém doente, precisando de uma oração, né? Em um horário que não é um horário de culto, né? E aí que me chama, eu vou, né? Aí chegando lá, eu evidentemente que após ler uma palavra, eu mando a pessoa dobrar os joelhos para que eu possa orar por ele por imposição de mãos. Colocando as minhas mãos sobre a cabeça dele, para orar a Deus, para clamar a Deus em prol daquela vida, para que Deus venha suprir todas as suas necessidades, de corpo, alma e espírito, seja lá o que for que a pessoa estiver precisando, né? A não ser que a pessoa esteja prostrada numa cama, mas se estiver de pé, eu mando que dobre os joelhos, exatamente é um sinal de humilhação da pessoa. Eu posso orar por ela de pé, claro que posso, né? Mas se ela dobrar os joelhos para receber a oração, ou por conta própria, eu mandando, por conta própria melhor ainda, por espontânea vontade, Deus já vê aquilo como um sinal de humilhação e Deus opera muito mais em favor daquela vida por nosso intermédio, né? E eu lembro que eu fui orar para uma pessoa e ele tinha platina no joelho, e eu mandei ele dobrar o joelho, ficar de joelhos, né? E ele falou, meu joelho não dobra, não posso ajoelhar. Eu aceitei e orei por ele, né? E depois, analisando a situação, eu falei, você não dobra aqui agora, né? Mas naquele dia, diante de Cristo, você vai ter que dobrar, com platina e tudo, né? Você vai ter que dobrar, né? Você vai ter que dobrar porque não tem dessa não. Esse negócio de perna dura, não tem joelho, não tem perna, você vai dobrar, né? Você vai dobrar. Naquele dia você vai dobrar os teus joelhos diante do Senhor, né? Porque a presença dele fará com que isso aconteça. Assim como Jesus, após ter sido ressuscitado, né, foi ao inferno, chegou lá, o inferno estava em festa, né? Satã estava numa farra danada com seus comandados, achando que tinha vencido Jesus, e Jesus tinha sido morto, crucificado e enterrado. Eles acharam que eles tinham vencido, né? E Jesus aparece de repente naquela face, comemorando a morte de Jesus. Jesus parou assim, olhou bem para Satã, que é o chefe do inferno, e falou para ele, vem aqui, né? Ele tinha a chave do inferno nas mãos. Ele não queria vir, né? Ele esbirrou e não queria vir. Pela força desta palavra, pela presença do Senhor, ele se arrastou no chão igualzinho cobra e veio e parou aos pés de Jesus. Pela presença de Deus, do Senhor Jesus, né? Vem aqui. Ah, não vou, né? Simplesmente ele se dobrou, se jogou no chão e rastejou igualzinho cobra pela presença do Senhor, né? Já falei, Jesus meteu o pé na goela dele, né? E arrancou a chave do inferno da mão dele e falou para ele e para todos que estavam ali ouvindo, né? A mim me foi dado todo o poder nos céus e na terra, né? E arrancou a chave do inferno das mãos deles, né? E acabou. Todo aquele e aquela que aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, ele se livra do fogo do inferno. A morte não tem poder sobre ele, né? Assim como Jesus foi morto, crucificado e ressuscitou ao terceiro dia. Todo homem, macho e fêmea, que aceita Jesus, né, também há ou hão de ressuscitar naquele dia. Porque todos nós que aceitamos Jesus, descemos as águas batismais, né, naquele momento, morre o velho homem, morre a velha criatura, e nasce o novo homem, nasce a nova mulher. Então, no batismo, nós somos enterrados com Cristo.
ao sair das águas, ao sermos levantados, quando o pastor emerge, um novo convertido nas águas, naquele momento é o sepultamento do velho homem, da velha mulher. Principalmente em águas correntes, irmãos. Principalmente. Naquele momento que a pessoa é emergida na água, é sepultada o velho homem, a velha mulher. Frações de segundo, traz ela para fora, né? Ali nasce o novo nascimento. É a nossa ressurreição com Cristo. Está selado esse propósito, esse simbolismo, né? É só vivermos uma vida em Cristo, uma vida com Cristo, de santificação, de obediência, né? Perseverança, né? Enfim, tudo aquilo que a Bíblia recomenda, de corpo, alma e espírito. Então nós também, após a nossa morte, né? Após o nosso recolhimento, se nós não subirmos com Jesus no arrebatamento, todos que morreram em Cristo ressuscitarão naquele dia, né? Todos, sem exceção, né? Uns para a condenação e fogo eterno, outros para a salvação e vida eterna. E aqui a palavra continua dizendo, né? Louvado seja Deus, aleluia, Jesus. Atos 24:15. Ressurreição, tanto dos justos como dos injustos. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. A Bíblia ensina uma ressurreição dos mortos, justos, e também uma dos injustos. Todos mortos, uns justos, outros injustos. Uns morreram na justiça, praticando a justiça. Outros morreram praticando a injustiça. Mas ambos ressuscitarão naquele dia, né? Ambos ressuscitarão, né? A Bíblia ensina uma ressurreição dos mortos, justos e também dos injustos. Os justos ressuscitarão para viverem para sempre com o Senhor nos seus corpos redimidos, ou seja, corpos transformados, corpos celestiais, corpos de anjos, corpos que moraremos ou morarão nos céus, né? Corpos redimidos. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 ao 18. Ao passo que os injustos ressuscitarão para serem julgados por Deus. Quanto às duas ressurreições, verem Daniel, capítulo 12, versículo 2, nota. João, capítulo 5, versículo 28 ao 29, notas. Apocalipse, capítulo 20, versículo 6 ao 14, notas. O fato das duas ressurreições serem mencionadas no mesmo versículo não significa que elas ocorrem simultaneamente. Ver em João, capítulo 5, versículo 29, notas. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Atos, capítulo 24, versículo 16. Uma consciência sem ofensa. Aleluia, Pai. Uma consciência inculpável é citada nas Escrituras como uma das nossas armas mais essenciais para uma vida e ministério espirituais bem-sucedidos. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai, santo é o teu nome, Senhor. E este versículo me traz, irmãos, me traz à memória uma menção que o apóstolo Paulo faz numa outra carta, numa outra mensagem, dizendo sobre a consciência, né? Ele fala, né? A nossa grande preocupação não é com a nossa própria consciência, e sim com a consciência dos outros. A consciência daqueles que nos veem, que nos olham, que nos ouvem, que nos escutam, que nos assistem. Nós temos que ficar preocupados com a consciência deles, ou seja, com aquilo que eles pensam de nós, com aquilo que nós representamos para eles. Esta é a grande preocupação. Paulo fala disso com tanta clareza e com uma consciência tão pura que ele diz: se comer carne escandalizar o meu irmão, eu não como mais carne. A minha consciência, a sua consciência, a consciência dele,
sabe que comer carne não é pecado, né? Desde que seja uma quantidade mínima necessária para o nosso sustento, nosso alimento, para suprir nossas necessidades, não tem pecado algum. O que não pode é gula, ganância, né? Ao invés de comer um pequeno pedaço de carne, quer comer um prato inteiro, né? Aí é pecado. Mas sobre a consciência a consciência dos outros é que é o problema. E quando nós temos uma consciência pura de que nós não estamos escandalizando ninguém, isso nos traz uma vida tranquila, quieta e sossegada, como é mencionado aqui nesse versículo, né? Essa consciência, né? Uma consciência sem ofensa, uma consciência inculpável, é citada nas Escrituras como uma das nossas armas mais essenciais para uma vida e ministério espirituais bem-sucedidos. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. 2 Coríntios 1, versículo 1, capítulo 12. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 19. Uma boa consciência inclui liberdade interna de espírito que se manifesta quando sabemos que Deus não está ofendido por nossos pensamentos e ações. Ver Atos 23, capítulo 26, versículo 1, nota. Salmos, capítulo 32, versículo 1. 1 Timóteo, capítulo 5, capítulo 1, versículo 5. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 16. 1 João, capítulo 3, versículo 21 e 22. Quando uma boa consciência se corrompe, fé, vida de oração, comunhão com Deus e vida de boas obras são gravemente prejudicadas. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Tito, capítulo 1, versículo 15 ao 16. Quem rejeita a boa consciência terminará em naufrágio na fé. Vou repetir. Quem rejeita uma boa consciência terminará em naufrágio na fé. Ou seja, afunda na fé. Por causa da sua consciência, né? Consciência impura, né? Ou podre mesmo, né? Ou seja, se afunda, naufraga, vai para o fundo, né? Você morrerá espiritualmente falando, por causa da sua própria consciência, uma consciência podre, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia, Pai. Tito, capítulo 1, versículo 15 ao 16. Quem rejeita a boa consciência terminará em naufrágio na fé. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 19. Atos 20, capítulo 24, versículo 25. Justiça e da temperança e do juízo vindouro. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Quando Paulo fala diante de Félix a respeito da fé em Jesus Cristo e prega a respeito da justiça e da temperança e do juízo vindouro, Félix fica apavorado. Essa reação concorda com as palavras de Jesus, de que quando vier o Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. João, capítulo 16, versículo 8. A salvação de todas as pessoas depende da proclamação fiel das verdades solenes da palavra, mediante as quais o Espírito Santo produz convicção no pecador. Ver em João, capítulo 16,
versículo 8, nota. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Justiça, da temperança e do juízo vindouro. Vou repetir. Quando Paulo fala diante de Félix, do governador que estava ali para julgá-lo, as testemunhas ali de acusação, todos ouvindo, né, para ver o desfecho que o governador Félix daria. Aí Paulo fala da temperança, do juízo vindouro e da justiça. Atos capítulo 24, versículo 25. Quando Paulo fala diante de Félix a respeito da fé em Jesus Cristo e prega a respeito da justiça e da temperança e do juízo vindouro, Félix fica apavorado. Essa reação concorda com as palavras de Jesus, de que quando vier o Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. João, capítulo 16, versículo 8. A salvação de todas as pessoas depende da proclamação fiel das verdades solenes da palavra, mediante as quais o Espírito Santo produz convicção no pecador. Ver em João, capítulo 16, versículo 8, nota. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, um forte abraço. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo e uma nova mensagem em nome do Senhor Jesus. Amém?